Tema: reconciliação. Uma palavra que flui muito facilmente, mas que, para partir para a prática, Rosiane, seja bem-vinda. Boa noite, Não Magda. é tão Obrigada. fácil, né? A tal da reconciliação, às vezes, para algumas pessoas, parece um ato impossível. Vamos falar o que é reconciliar? Então, quando a gente pensa de reconciliar, é reaproximar, é reajustar, é interagir aquelas duas pessoas que, de algum modo, pessoas ou grupos que estavam em algum conflito, né? Tem tantos significados, adorei quando você falou reunir, reaproximar, reajustar. Reajustar, também é outra palavrinha que encaixa Muito nesse bom. caso. E no caso, muitas vezes a gente pode fazer uso até dessa mudança de vocabulário para pensar o seguinte: eu não penso em reconciliação, mas reajustar é um primeiro passo para a reconciliação? Isso, com certeza. Só que no caso da reconciliação, a gente pode pensar em âmbito até maior. Quando a gente fala em reajuste, a gente vai pensar, por exemplo, de casais. Casais que de algum modo estão com algum, digamos, algum conflito, algum impasse, vamos dizer assim. E aqueles casais que são mais felizes e duradouros, como é que eles encaixam nessa questão dessa resolução, né? Que não seja necessariamente um problema, mas de alguns impasses. Eles procuram trabalhar tentativas de reparação. Essas tentativas de reparação a gente pode entender também que são tentativas de reconciliação. Então, muitas vezes esses casais, na hora que está aquele conflito ou aquela discussão está começando a esquentar, um deles toma um posicionamento e coloca: não, é melhor a gente parar por aqui, eu já estou perdendo a calma e a gente fala depois sobre isso. Então, você vê que a pessoa optou, né, no caso desse elemento do casal, a dar um pit stop na situação, para daí tratar do tema num momento que os ânimos não estejam tão aflorados. Isso tem a ver com reconciliação. E reajustar o foco, né? Às vezes, né, tô com o foco distorcido. Agora, mesmo. quando a gente deixa a reconciliação de lado, que é o que acontece, muita gente pensa nisso agora nessa fase do ano, né? Com certeza. Nesse período do ano. Mas a gente quer que elas partam para a prática, para a realização dessa reconciliação. Porque quando ela não acontece, o que acontece com a gente? Bom, a pessoa ela fica alimentando ódio, medo, insegurança. Tanto que se a gente vai falar de reconciliação, a gente também vai falar de um tema muito importante, que é o perdão. E o perdão e a reconciliação, na verdade, eles vão constituir o quê? A busca da paz, que é exatamente isso que todos nós buscamos, principalmente esse final de ano, né? De a gente poder bem isso. Renovar as esperanças, buscar paz interior, conseguir distribuir esse sentimento, essa energia de paz para as pessoas ao nosso redor seria muito importante. Quando a gente fala assim, é tempo de paz, talvez seja tempo de olhar com mais atenção o que eu preciso fazer para ter de fato essa paz. Porque a reconciliação, eu vejo assim, principalmente nos casais. Né? Hoje, inclusive, eu estava ouvindo uma pessoa falar assim, olha, não deu mais. Né? Eu cheguei até onde eu podia chegar. Mas aí talvez não falte essa palavra reconciliação, porque parece que ela está escassa hoje. Aí a gente teria que analisar caso a caso, mas tem que ver se realmente a pessoa tentou todas as possibilidades. Se ela tentou, a gente entende que tem casos que realmente não dá mais, mas tem muitos outros que eu acho que é possível que eles realmente poderiam dar certo se as pessoas tivessem aberto mão de alguma coisa. Né? E o que a gente tem que abrir mão para se reconciliar? Bom, primeiro a gente tem que abrir mão dos direitos de reivindicar qualquer coisa, né? A gente tem que abrir mão daquela condição de exigência. Então, o que eu posso fazer para ceder, fazer concessões? Como é que eu posso tentar ajudar o outro, ter a questão da empatia, me colocar no lugar daquela outra pessoa? A empatia ela é muito importante, porque ela é um dos processos dessa condição do perdão, da reconciliação. Quando eu me sinto como é que o outro está se sentindo dentro da perspectiva dele, às vezes eu tenho chance de conseguir entender o porquê daquelas atitudes e trabalhar a reconciliação, o perdão. Trabalhar com grupos, né? Você está no meio de grupos que no grupo você tem espaço de expor aquela tua dor, o teu sofrimento e elaborando também essa dor junto com esse grupo é uma outra forma também de trabalhar a reconciliação. Agora, para esse momento acontecer, né, a gente precisa querer. Precisa tomar a decisão, né? E a decisão ela é muito íntima. E essa decisão, ela parte também do princípio assim, o quanto é que eu estou buscando paz íntima, paz interior. Que no momento que eu sou
aquela pessoa que desencadeia, que busca uma paz íntima, então eu vou ser um elemento que, vamos considerar assim, a maior parte do tempo, eu vou estar em paz íntima. Eu estando em paz íntima, eu vou, de algum modo, contagiar as outras pessoas nesse momento que eu estiver de paz íntima. Pela minha tranquilidade, pela minha, a minha forma de funcionar, de me manifestar. E quando isso começa a se ampliar para outras pessoas, isso vai ser um elo. E, ao mesmo tempo, isso vai aumentando a proporção e atingindo mais pessoas. Quanto mais a gente conseguir inundar e atingir as pessoas com coisas positivas, com paz, com tranquilidade, com força, Flui, né? sempre muito melhor. Né? Sempre muito melhor. Às vezes a reconciliação para muitas pessoas começa também por se auto-perdoar, não é? Às vezes a pessoa não quer ceder porque ela sabe que ela tem culpa no cartório, vamos chamar assim. Como é que a gente trabalha isso, né? Então, ela tem que trabalhar, ela tem que admitir os próprios erros, tem a ver com isso que você está falando. Então, por mais que ela fique insistindo que o outro errou, ela tem que admitir também a sua parcela de responsabilidade. Porque sempre numa situação de conflito, as duas partes têm uma parcela. Claro que se a gente fosse colocar na balança, uma vai ter um pouco mais do que a outra. Mas as duas têm responsabilidade na situação, seja para melhor ou seja para pior. E tem aquela coisa da palavra, o injusto, né? A injustiça, ou se sentir injustiçado. A questão da justiça é uma palavra muito importante na reconciliação, porque a justiça, ela precisa prevalecer, mas não nesse conceito de injustiçado, e sim na justiça de entender o seguinte: o que eu posso fazer para transformar essa situação ruim em algo melhor? Isso é que é a condição de justiça. Agora, eu ficar cobrando que o outro deve algo para mim, aí isso já é assim, a pessoa correr atrás do próprio rabo. Exatamente pela responsabilidade dela na situação também, né? Que coisa interessante. Voltando à questão de casais, para esse momento, né, de final de ano, onde a gente repensa a reconciliação, qual que é o principal recado? Né? Porque o momento propõe isso, mas esse momento passa. Claro. E um outro ano está por vir. Com certeza. Seria importante se os casais, eles colocassem para eles um contrato, né? Considerando a questão romântica, né? Mas um contrato de amor e uma cumplicidade de ambos. E essa cumplicidade, eles pudessem, na verdade, fazer esse compromisso de se tornar, se eles não forem, né? Um casal feliz e duradouro. Porque o segredo de casais felizes e duradouros é exatamente isso: estabelecer um limite em que eles, cada um individualmente, saber que, opa, chegou naquela ponta do limite, eu tenho que recuar. Eu não posso continuar a partir dali, porque vai gerar um problema muito maior. Então, eu recuo para avaliar e, no outro momento, ver uma outra abordagem para resolver aquela determinada questão. Né? Bom, a gente sabe que o ano vem propondo inúmeras visões. Final de ano sempre propõe inúmeros questionamentos, né? Visões diferentes sobre o que está acontecendo com a sua vida, cada um com seus problemas, para um pouquinho para refletir. Eu acho que a reconciliação é um dos mais sérios. Aí eu já não parto nem do âmbito, já passo do âmbito dos casais, falo de uma maneira geral. Com certeza, porque a reconciliação, até certo ponto, ela é sinônimo de paz. E o mundo sem paz é um mundo horrível. Né? A gente vê o que está acontecendo. Do menor ao maior conflito, a gente sabe que tudo deixa a gente... E o maior conflito, ele existe porque começou o menor conflito. Não é? Então, não existe um grande conflito sem ter existido antes o menor. Então, se cada um de nós começar a trabalhar essa cultura da paz, da reconciliação, do perdão, a gente, de repente, vai estar vivendo num mundo melhor. Agora, isso é um trabalho de formiguinha, mas é claro, um dia a gente chega lá, se todo mundo optar por essa saída de paz no mundo. Só para a gente encerrar, quando eu tenho dificuldade de reconciliar, o que está faltando, Dani? Está faltando eu admitir aquilo em relação a mim mesma, né? Aquilo que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando, dentro de um modo geral, né? De um âmbito geral. Muito bom. Quando é que você vai parar para enxergar isso que está faltando enxergar? Pode ser agora, pode ser no momento íntimo seu, pode ser naquele momento do brinde, do Natal, enfim, vai acontecer.
O importante é que a gente ouça. E tome a decisão. E tome a decisão. É verdade. Bom, a Rosiane se despede desse ano de 2015. É verdade. Né? Mas volta no ano que vem. A gente está reformulando o programa e ela estará conosco novamente, aproveitando que você tem a possibilidade, já que você vai ficar com saudade, eu tenho certeza, de encontrá-la pelo blog, que é o blog que a Rosiane publica seus artigos e também as entrevistas aqui do Pós-Mulher. Isso mesmo. Tá bom? Obrigada, Magda, pela oportunidade. Foi muito bom. Eu gostei bastante da experiência. Nós espero também. trazer novidades ano que vem aí. É bom compartilhar conhecimento. Com Obrigada. certeza, Nós é que obrigada. agradecemos, porque toda vez que um profissional se dispõe a compartilhar informação e conhecimento, o programa Pós-Mulher é quem ganha e você também. Bom, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós vamos falar do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Até já.